do Flamengo, o Tite que iniciou uma guerra contra a CBF por conta dos jogos, do calendário. Mais uma vez o Flamengo jogando quinta-feira à noite, domingo à tarde, né? Não tem assim aquele respiro, descanso necessário previsto por lei. E já tem esse Fluminense, Flamengo sem o Everton Cebolinha com uma lesão no quadril, sem os jogadores da Copa América, mas que vem numa sequência muito boa de 8 jogos aí de invencibilidade, 7 jogos de invencibilidade, o Flamengo do Tite, Mauro César. É bom lembrar que o Tite foi técnico da seleção por quase 6 anos, né? E nunca reclamou do calendário quando esteve lá. Então, é mais um que passa para a seleção, quando está lá na seleção fica quietinho, quando está no clube reclama do calendário. O próximo deve ser o Dorival Júnior. No dia que ele não estiver na seleção, vai dirigir um clube e provavelmente fará o mesmo tipo de reclamação quando for afetado, né, por convocações. Esse é um ponto que a gente não pode deixar passar. Fora isso, eu acho que qualquer reclamação, qualquer clube, qualquer dirigente, o técnico, o jogador faça com relação ao calendário é pertinente. E é bom lembrar mais uma vez, essa semana foi uma vergonha a imprensa esportiva repetindo que eles não assinam nada. Em todo lugar você vê. Ninguém assina nada, amigo. A CBF pega o calendário e faz assim, tá aqui o calendário, é isso aqui. Esse ano, inclusive, 12 clubes pediram para fazer uma readequação no calendário por conta da Copa América. Ele falou, não. A CBF só ouviu os clubes quando ela tinha uma bucha nas mãos, que era resolver a questão dos jogos, da paralisação não do campeonato por conta da enchente no Rio Grande do Sul. Aí, esse pepino, ela não quis segurar a bucha sozinha. Ela chamou todo mundo para conversar. Mas não acontece. Vocês acham que, como eu disse outro dia, o Pedro Torre, colega nosso jornalista, é de uma ingenuidade, como se fosse assim, todos numa sala. Aí tenta chegar a uma reunião, um consenso. Aí não há consenso, sai todo mundo da sala, aí volta, outra discussão. Aí quando chega num acordo, né, para que o calendário seja aquele que foi escolhido, aí sai a fumacinha branca, temos um acordo. Não tem fumaça branca nenhuma, amigo. A CBF vai lá e coloca no site dela, esse é o calendário e dane-se. E não adianta, o Flamengo em 2021, se vale a memória, mandou 25 sugestões para o calendário. A CBF pega aquele e joga no lixo, nem responde. Alguns clubes se juntaram antes do início do Campeonato Brasileiro, né, Mauro? Não adianta. Pra tentar achar uma saída da Copa América. Exato. Eu lembro que 12 Palmeiras, clubes. Botafogo, 12 clubes. Acho que até Vasco. Mais da metade, Pedro. E a CBF falou não. Ela sabe o que ela falou? Até o Rodrigo Matos publicou essa resposta. Não, você tem que montar elenco. Tá bom. Tem que ter dois Arrascaeta, dois De La Cruz, 2 Gustavo Gomes, né? Tem que ter dois Arana. Tem que ter 2 de cada. Um clone. Lembra até aquele diretor da CBF que falou do Palmeiras, né? Que falou assim... O Palmeiras estava reclamando do calendário, ele disse, mas quem mandou querer ganhar tudo também? Pois é. Agora não lembro o nome do rapaz lá, do diretor. O diretor da CBF falou isso. Então, e a semana eu vi isso ser repetido, né? E não existe, nem no sentido figurado, nem nada. E quando os clubes não gostam, eu falei com alguns dirigentes essa semana sobre isso. Veja bem, ninguém fala em on, só fala em off. Porque ninguém quer bater de frente com a CBF. Por que tem medo? Óbvio que tem medo de bater de frente com a CBF, né? Os clubes não querem ter problema com a CBF. Agora, a CBF que organiza o campeonato, ela que faz a tabela, ela que define quando vai ser cada jogo, ela que tem a escala de árbitros, é tudo dela. Você vai brigar com a CBF? Então, quando alguém bate de frente, como o Tite está falando agora, sempre com a ressalva de que quando estava lá ele ficava quieto, então isso tem que ser ressalvado também, mas pegando esse momento, ele tem razão de reclamar, e outros deveriam reclamar. Como o Abel Ferreira reclama, vira e mexe também, de vários, e ele tem razão quando reclama, da estrutura do futebol brasileiro. O Tite tem só essa ressalva. Estava lá, não falava nada, não fez nada para melhorar. E agora está reclamando. Mas, isolando as duas coisas, nesse momento, ele tem razão, como qualquer um tem razão. O Milito, se reclamar amanhã, tem razão também. Todo mundo tem razão, porque isso é uma bagunça. Agora, não existe assinou o quê? Ninguém assina nada. É colocado, isso aqui é o calendário e vocês lambam os beijos. Agora, mas os clubes não se unem. Essa é uma outra discussão. É uma outra discussão. Eles não se unem, não formam uma liga, sim. Isso também isso é verdade. Mas não existe essa história de que os clubes aceitaram o calendário. Ou você engole ou nada. Faz o quê? O Flamengo não concordou, vai jogar o quê? O Campeonato Argentino? O Palmeiras não concordou, vai jogar o Campeonato Uruguaio? Vai embora do Brasil? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É o sistema. Agora, 1, 2, 3 clubes brigando, não adianta. Só mudaria se houvesse um bloco. Mas nesse ano, repito, 12, mais da metade, foram à CBF, pediram mudanças no calendário para que não houvesse partidas durante a Copa América, os times não ficassem mutilados, ou que minimizasse, que fosse um pedaço da Copa América. Para o campeonato, volta na reta final, que aí você tem as seleções eliminadas. Paraguai, se não avançar, o Gustavo já volta para o Palmeiras. Por exemplo, Chile, se não avançar, o Pulga volta para o Flamengo. E por aí vai, né? Savarino, Soteldo,
né? Se bem que a Venezuela ontem ganhou, né? Vargas. Esses caras podem voltar e reforçar as equipes. Então você podia dar uma parada inicial, né? E depois voltar, enfim, encontrar uma solução. A CBF não chamou ninguém para discutir. Foi lá e tacou lá, insistiu, né, no calendário que ela esboçou e dane-se, e ponto final. Foi isso que ela fez. Então, a reclamação é pertinente, fazendo de novo a ressalva, mas o Tite, quando lá estava, nada fez para mudar. E ele tinha força para isso, quando ele chegou na CBF. Era um técnico que chegou quase que aclamado para o cargo. Eu lembro. E teve até aquela polêmica, porque o Tite, enquanto técnico do Corinthians, tinha falado do Marco Polo Del Nero e chegou lá... Assinou, inclusive, um documento que pedia afastamento do Marco Polo Del Nero e ganhou um beijo do Marco Polo Del Nero lá, e a camisa com o nome da mãe dele, uma camisa da seleção, em homenagem à mãe dele, recebeu. E ele, na época, eu falei várias vezes, o Tite tem tamanho para chegar e falar assim, CBF, eu vou treinar a seleção, mas a apresentação minha, eu, o assessor de imprensa e o diretor de seleções, que passou a ser o Edu Gaspar, que ele indicou, né? Não quero nenhum dirigente... Ele escolheu até o chefe dele. Exatamente. Não quero nenhum aproveitamento político disso. Ele poderia dizer isso. E a CBF ia aceitar que ela estava encalacrada. O Dunga estava em 6º lugar com a seleção brasileira nas eliminatórias. O Tite era o melhor técnico do Brasil destacadamente. Ele era o cara. Então ele poderia colocar qualquer condição. E não fez. Perdeu a oportunidade ali. E ainda ganhou o beijo do Marco Polo, que ele assinou o documento. Muita gente assinou, pedindo um afastamento, e também assinou. Você quer que o cara saia de CBF ganhar um beijo? São contradições, são idiosincrasias que não podem ser esquecidas. Mas, no momento exato, a reclamação é pertinente, como de qualquer um que reclama desse calendário ridículo. E falar que, que assinam, não sei o quê, então tá bom, sai em defesa da CBF logo. Porque nessa disputa entre clubes e CBF, a grande vilã é a CBF. É a CBF, porque é ela que impõe um calendário com 16 datas para campeonato estadual. 16 datas. E no estadual, é quase um turno do campeonato. No estadual ninguém mexe. Para data FIFA, uma beleza. Os times estão sempre completos. Veja bem, 16 datas equivale a quase um turno do campeonato. Um turno são 19 datas. É um negócio assustador. Assustador. Pedro, esse que você fala aqui, Bruno, eu vi tudo. 18 anos como atleta profissional de futebol, dos 18, 5 anos como atleta da seleção brasileira. Então, sei tudo da CBF. Aí paro de jogar. Presidente de clube, Audax. Presidente do Audax, Rio e São Paulo. A culpa é sua, tá vendo? Não, Rio e São Paulo. Você, como dirigente, podia primeira divisão do Rio e São Paulo. Podia ter mudado tudo isso. E agora aqui, indo para 11 anos como comentarista da Jovem Pan. Olha o que eu peguei, Bruno. Então, eu já fui para reunião. Eu ia para os arbitrais, Rio. Chegava lá no Rio, Eurico, Deus o tenha, Eurico Miranda, presidente, os caras tudo, sentavam lá no arbitral para definir como é o Campeonato Carioca. O Rubinho é o presidente, né, Mauro? O Rubinho é o presidente da federação. Sim. Chegava lá, tá tudo. Eu ficava ali, já tá tudo definido, pô. Ninguém reclamava nada, não. Nem Flamengo, nem Vasco, nem Botafogo. Uma coisinha ou outra, mas todo mundo ia meter. É isso mesmo, tá feito. Aqui em São Paulo, eu sentava também com o presidente do Audax, né? Era ao mesmo tempo, Audax no Rio, Audax em São Paulo. O presidente ia pro arbitral. O time pequeno fica tudo. Aqueles microfones. Aqui, né? Fica presidente, presidente da arbitragem. Comissão de arbitragem, polícia militar, a TV, que é a Globo que fazia, todo mundo, a gente aqui. Aí sentava eu como presidente da Audax, os outros presidentes, aí ia o Leco, Paulo Nobre, Andrés, que era o presidente, do Santos era o... Teve o Modesto Roma, teve o já pegou o Modesto. Pérez. Ninguém diz nada não, pô. É tudo história. Ninguém diz nada não, já sai definido mesmo. Já sai definido. Eu lembro bem que o Água Santa, aí chegou a polícia militar, o estádio não tem não sei o que, papá. Aí os caras do presidente da Água Santa, não, a gente veio subindo degrau por degrau, pô, 5ª divisão, 4ª, 3ª, agora que a gente chegou à 1ª, aí o Paulo falou, eu topo que o Água Santa jogue. Todo mundo topou, pronto, calou, joga a boca da polícia militar, corpo de bombeiro, tudo assina aqui. Outro. Aí eu falei, aí era o Marco Polo Del Nero presidente, não era o Reinaldo, não. O Audax, o CNPJ do Audax é de São Paulo. Palmeiras fez um jogo só na Aliança, quando tinha feito contra o Atlético Paranaense. Termina o Campeonato Brasileiro, vai começar. Eu vou ser do Palmeiras, pô, quer ver o time jogando na Valvarena e tal. Aí eu fiz assim, sai a tabela, saiu Palmeiras e Audax, primeiro jogo. Audax e Palmeiras, o mando é nosso. Aí eu falei assim, eu posso jogar no estádio do Palmeiras? Os caras falaram, não, isso é inversão de mando.
Isso é invenção de mando de campo. Você não lembra da repercussão que deu? Eu digo, invenção o quê? Meu CNPJ da capital, eu posso jogar na Lusa, posso jogar no Palmeiras, no estádio do Corinthians, na Javari. Aí, e a gente quer jogar, porque o Paulo Nobre... Paulo, você topa? Topo. Você me dá 1 milhão pra gente pagar a federação para mudar o CNPJ para Osasco? Chama o jurídico. O Vampeta está certo. Pode jogar sim, porque a federação vai passar 600 mil, né? Porque o seu Mário comprou do grupo lá, do Pão de Açúcar, que era CNPJ de São Paulo, tem que mudar para Osasco o CNPJ, topou na hora. O Vampeta está certo, não, o CNPJ aqui é da capital, ele pode jogar no Nacional, na Javari, no próprio estádio do Palmeiras, não, treinava lá na Marginal Pinheiros. Paulo, não, você vai pagar quanto? Não, te dou 1 milhão. Ó, com esse 1 milhão já desconta 600 mil para a federação, para mudar o CNPJ para Osasco. Tanto que a gente fez o final do Campeonato Paulista em Osasco contra o Santos. Isso. Na hora sai tudo definido. Isso é as federações. Imagine com a CBF. Olha lá onde está o presidente do São Paulo. E a tabela da CBF... E a do Palmeiras estava na outra, na Inglaterra e Espanha. Tudo história. Já sai tudo definido. Só tem essas reuniões mesmo para ter mesmo, para dizer formalidade. Ó, veio aqui, o presidente do Bahia saiu lá da Bahia, veio o presidente do Fortaleza. Sendo todo mundo já vem com tudo, já sabendo de tudo. A imprensa fica tudo lá e aí definiu o quê? Aí você fala, não, tivemos uma reunião, acho que, Palmeiras topou, não sei o quê, tudo história. E o calendário da CBF, a tabela de jogos, não é definida com muita antecedência, não. Muitas vezes a CBF divulga quase em cima da hora os jogos. A gente fica esperando aqui até para fazer a escala da Jovem Pan, as transmissões. Campeonato Paulista, Campeonato Taipava. Lá, você vai comer na Federação Paulista, na CBF, meu irmão, é tudo de primeira. Os caras temem, velho, até para abrir a geladeira para pegar a cerveja. Eu peguei, digo, ninguém vai beber não, os caras tudo me olhando, os outros presidentes, eu disse, isso aí não vou, eu vou. Paulo, você tem aí, senta do meu lado, eu gosto desse menino. É tudo aqui, ó, no controle, é regrado mesmo, pô. É. E você vê, os campeonatos estaduais não são afetados por data FIFA. Os times jogam completo, 100%. E é um absurdo você ver o Campeonato Brasileiro, os times não conseguirem jogar com a força máxima. Quando você tá falando, só me veio a cabeça aqui as coisas. Pô, aqui foi Palmeiras, Audax e Palmeiras. No Rio era Flamengo e Audax. Audax e Flamengo. Aí já pensei, time menor, pô, a duas renda da porra, né? Só que o Flamengo vai jogar com time reserva. Aí chamado. Não, tem que ir lá falar, pô, o Flamengo com time reserva, pô. Inauguração do Maracanã, estádio de Copa do Mundo. As histórias são boas. Aí chega essa mais lá, porra, aí vai com o time reserva, pô, tem que botar o time titular para dar renda pro público ir. Aí o presidente da Federação Carioca falou, ô Paulista, chegada agora e quer sentar na janela? Aqui, o Campeonato Carioca não é para 30 mil, 40 mil que vai no estádio. O Nordeste todo. A gente vende o campeonato para não sei quantos milhões de pessoas assistem. Beleza? Tchau. Falamos mais nada. Mas pô. Bruno Prado, a reclamação do Flamengo, acho que a gente nem precisa colocar o Tite, hein? Pelo amor de Deus, colocar o Tite, a gente já ouviu na sexta-feira o Tite falando do Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. Ninguém aguenta mais ouvir o Tite, pelo amor de Deus. A fala do Tite gerou irritação na principal entidade do futebol brasileiro, que respondeu em nota, ainda na sexta-feira à noite. Nós temos a nota da CBF sobre o que disse o Tite, que deu uma cobrada forte no diretor de competições da entidade, o Júlio Avelar. Abre aspas para a CBF. Nesse cenário, jogar quinta e domingo, assim como jogar quarta e sábado, é necessário e não representa novidade no futebol brasileiro, tampouco no futebol internacional. No caso específico do Flamengo, as suas partidas foram marcadas para o Maracanã, seu estádio, não demandando sequer qualquer desgaste com deslocamentos ou viagens. Ou seja, diversamente do que insinuou o técnico Tite do Flamengo, a CBF e a sua diretoria de competições, do diretor Júlio Avelar, são sim extremamente rigorosos e responsáveis na construção da tabela e programação das partidas, sempre buscando resguardar os atletas ao máximo e garantir a isonomia e equilíbrio esportivo. Fecha aspas, a nota da CBF rebatendo o Tite e o Flamengo, Bruno Prado. Que coisa, hein? Mais uma vez o calendário do futebol brasileiro deixa a desejar, Bruno Prado. E vai continuar nos próximos anos, não tem a menor perspectiva de mudança, não vai mudar nada. No próximo ano vai ter, por exemplo, no próximo ano teremos a Copa do Mundo de Clubes, aí o Mundial de Clubes com 32
tem já 3 brasileiros classificados e pode ter um quarto. Tá? Flamengo, Palmeiras e Fluminense já estão lá. E se ganhar a Libertadores um outro brasileiro que não seja esses 3, vai ter ali ou São Paulo, ou Galo, ou Grêmio, ou o Botafogo. Vai pelo ranking, né, Bruno? São os campeões das últimas 4 edições da Libertadores, 21, 22, 23, 24. E a América do Sul tem mais 2 vagas, são 6. Os outros 2 são por um ranking que esse ranking só tem ponto dessas 4 edições de Libertadores específicas, e a FIFA ela só vai, na regra, ela só permite 2 times do mesmo país, ou mais de 2 do mesmo país, se forem os campeões continentais, né? Então, como o Brasil já tem 3, o Brasil vai poder ter mais de 2, só que nenhum brasileiro vai entrar pelo ranking, né? Porque o Brasil já tem 2, tem até 3 já garantidos. Então, já tem essa Copa do Mundo de Clubes, vai ser no meio do ano, final da temporada europeia, não é agora, nesse período que a gente está agora, daqui a um ano vai estar tendo essa Copa do Mundo de Clubes. Todo mundo já sabe disso, todo mundo sabe. O que vai acontecer? Ou vão adiar os jogos de quem for participar, ou vai ter que parar o campeonato, que pode ter até 4 times, só que depois vai acumular, vai jogar toda hora, vai jogar terça, quinta, domingo. Não vai ter uma solução lógica, racional e normal. Ou vai acumular um monte de jogo e aí usa as datas FIFA também, de eliminatória, tudo, ou vai... Quer o dinheiro, mas não sabe como. Sim. Com um monte de jogo. Porque é uma questão política e financeira, como quase tudo, né? Não só no futebol. Os jogadores lá fora estão reclamando. O sindicato dos jogadores. Os clubes europeus não estão gostando muito dessa história. Até o Ancelotti falou, né? Falou que o Real Madrid não ia jogar. Aí o Real Madrid teve que se posicionar depois, emitir uma nota. E aí lá fora até é uma questão mais ampla. A FIFA, ela vê hoje uma Champions League muito grande, muito rica, então a UEFA faturando. Por isso que os clubes quiseram fazer uma Superliga. Tipo, nós que somos a atração dessa competição, a gente quer o dinheiro pra gente. Vamos tirar o intermediário que é a UEFA, e a FIFA ao mesmo tempo, olha, a entidade máxima do futebol é a gente, quem fatura é a UEFA, são os clubes europeus, a gente quer um torneio de clubes grande pra gente também, porque esse Mundial que é disputado até o ano passado, esse ano vai ter também mais ou menos o mesmo estilo. Acho que não vai acabar não, né? Vai ter todo ano uma Copa, que eles estão chamando de Copa Intercontinental, não dá dinheiro para a FIFA quer fazer um grande campeonato, mas aqui no Brasil, aí dentro do nosso cenário, essa questão do calendário ela é política e financeira, como tudo. As decisões não são tomadas pensando em melhorar alguma coisa, elas são tomadas assim, qual é a vantagem que a gente vai ter politicamente e quanto a gente vai ganhar com isso. É assim que funciona. Então o calendário ele é assim por uma questão política. As federações estaduais mantêm a estrutura política da CBF, então por isso que os estaduais têm tanto espaço. E a questão financeira de alguns clubes aqui, os clubes de São Paulo, eles não brigam assim para diminuir o Paulista, porque o Paulista rende muito. E eles têm uma relação, como o Vampeta acabou de ilustrar aqui, e o Vampeta presente nas reuniões da federação, deu um exemplo claro de como é a relação dos clubes com a Federação Paulista. Então, não vai acontecer, não vai mudar. Pode reclamar quem for, quem quiser. A imprensa fala, o Tite falou agora, o Abel fala algumas vezes, mas não vai mudar nada. Os dirigentes dos clubes não estão muito preocupados com isso. O diretor que eu citei da CBF, Francisco Noveleto, em 2021, na época, era vice do Caboclo, gestão Caboclo na CBF. Foi presidente da Federação Gaúcha por muitos anos. O Palmeiras também pressionou a CBF pelo calendário, o Abel Ferreira criticou, e aí ele deu uma entrevista, ao meu ver, infeliz, dizendo que, mas quem manda o Palmeiras querer ganhar tudo? Quase dizendo assim, então escolhe uma competição, mas Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, que seja, os times montam os seus elencos para tentar disputar tudo, para tentar ganhar tudo. A CBF tem 8 vice-presidentes, né? O Noveleto ainda é. Ainda é vice-presidente? Sim, ainda é. Ele era presidente da Federação Gaúcha por muitos anos. Acabou com o quê, Bruno? Tá fora? Tá afastado, né? Tá fora. Ele tomou uma suspensão ali, acusação de assédio, enfim. Não sei se na justiça comum tem alguma coisa ou não, mas aí já acabou até o mandato dele, ele ficou suspenso até o fim do mandato. Agora o Edinaldo é presidente, que era presidente da Federação Baiana. E você pegar os 8 vice-presidentes, o Reinaldo Carneiro Bastos é um deles, da Paulista, o Rubinho da Carioca é um deles, que eu quero mostrar, vejam quem são, quem tiver curiosidade vai lá no site da CBF, vejam quem são os 8 vice-presidentes, todos de federação estadual. Então é assim a estrutura de poder e não vai mudar. O Feijó até, ele rompeu porque ele não queria o Edinaldo presidente, queria ele, mas foi por muitos anos. De Alagoas, acho que tem o da Federação Paranaense, o Sarney, tá desde a época do Ricardo Teixeira, o Fernando Sarney, filho do José Sarney, é vice-presidente. Então é assim, a estrutura de poder é essa e não vai mudar. Flamengo e Fluminense, às 4 horas da tarde, você acompanha aqui pela Jovem Pan.